Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom, gente? Galera, primeiramente queria pedir desculpas a vocês porque fica um bom tempo sem postar nada, mas é porque começaram as aulas, ah, tem que pegar as crianças da escola, então assim, aquela coisa, né? A gente fica nesse momento de se readaptando esse momento. Então assim, é um ano de se readaptar. Então, vocês vão entender em uns vídeos seguintes, sabe, sobre isso. Bom, então, primeiramente, então, por favor, aceite minhas desculpas por conta disso. E tendo dito isso, vamos agora voltar a falar sobre quadrinhos. E hoje nós vamos falar sobre um quadrinho do qual, assim, é interessante, mas eu vejo que já começa uma curvazinha declinando. Mas vocês vão entender isso. Que é a saga do Demolidor, número 10. A gente vai estar falando sobre isso hoje, só que antes de mais nada, primeiramente queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. Se você for novo, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e vamos nessa. Gente, pois justamente nesse momento que foi um pouco perturbado, assim, essa questão de se readaptando, isso meio que prejudicou a questão da minha leitura, né? Porque é complicado nesse momento ler quadrinhos agora quando você tem muita coisa para fazer. E isso meio que torna uma leitura um pouco arrastada demais. É um quadrinho que tem uma leitura que é muito arrastada. Tem que ser dito isso para vocês. É arrastada, é muito. Assim, aquela coisa de esticar demais a gente chama de esticar a baladeira. Sabe? Fazer aquele livro que é um livro só, fazer três filmes, como o Hobbit, sabe? Você pega um livro, aí faz 3 filmes. É meio que isso aqui. Você pega uma história e aí você estica demais, conta uma história paralela, uma história que interliga a outra, e é o que tem nesse quadrinho, sabe? Esse quadrinho tem esse momento que você começa a sentir aquela coisa, nossa, coisa arrastada e meio que atrapalha, mas é divertido, é divertido. Mas, como eu disse para vocês, é um quadrinho do qual tem a tendência a dar aquela curvada para baixo. Por quê? Porque, infelizmente, as histórias depois do número 300 do Demolidor, que saíram aqui no Brasil pela Super Aventuras Marvel, são histórias assim que ao meu ver, são histórias que não são muito legais. Particularmente eu falo, eu não acho muito bacana, né? Lá para 320 e pouco, o Demolidor vai mudar de uniforme, sabe? Não sei, cara. Eu acho assim, é legal, mas, como eu disse, é uma história bastante arrastada e que, né, faz com que a gente perca um pouquinho do gosto da leitura, mas não atrapalha, tem seu valor, sabe? Eu estava revendo antes de começar a gravar e eu estava vendo, nossa, esse aqui é bacana, isso aqui, essa história que eu poderia cortar, ficar sem ela, que eu acho que não ia atrapalhar em nada. Bom, chega de conversa, eu vou mostrar agora como é que tá o quadrinho por dentro e aí, seguinte, a gente conversa depois que eu mostrar, tá bom? Rapidinho. Bom, galera, tá aqui a revista Saga do Demolidor, número 10. Essa edição está trazendo conosco a edição 292 a 296, além da Demolidor Anual número 5, que é essa história que eu achei muito arrastada e sem necessidade de ser publicada, porque, não sei lá, eu achei chato. Mas é a minha humilde opinião, gente. Vocês ficam à vontade para discordar se vocês não concordam com o que eu estou dizendo. Como eu disse, é uma leitura muito arrastada. Bom, vamos lá, gente. Primeiramente, eu gostaria de mostrar essa homenagem que a Panini fez à Innocent. Ela não está escrevendo essa revista, mas ela continua com o corpo presente. Galera, não tem necessidade. A Innocent já está fazendo outras paradas, então ela nem está mais aqui. Vocês lembram de Lendas do Universo DC Novos Titãs, do Jorge Pérez, que foi até a edição 11? E aí, depois dessa edição 11, passou-se para Lendas do Universo DC Novos Titãs, do Marv Wolfman, que também não tem necessidade de, sabe, deixa só a Saga do Demolidor, tá bom, viu, gente, tá bom. Tá aqui, esse cara que escreve a revista regular, o Don Chichester, acho que é assim que se pronuncia, tá certo? Aqui os caras que trabalham nas histórias da Demolidor Anual. E aí, o Lee Wicks é o cara que desenha regularmente a revista. Mas aí no meio tem o quê? Ron Garner, Jim Lee, Mark Bagley, John Romita Jr. e o Wise Portácio. Eu chamo Wise Portácio. Não sei se é assim que se pronuncia.
É que nem muita gente que ainda chama X-Men em vez de X-Men. Eu só falei X-Men por causa do desenho animado, né? E aqui tem esse momento do Demolidor metralhando o ônibus, né? O Justiceiro, aliás, Demolidor, o Justiceiro que não tem papas na língua, tem negócio de paciência, justiça, a justiça dele é bala. Bom, não que eu concorde com isso, né? Enfim, isso é algo a ser debatido, né? Mas não é o caso hoje. Bom, nesse momento, está havendo uma competição entre o treinador e o Lápide, né? O inimigo do Homem-Aranha, para saber quem é que mata mais, de uma competição muito estranha, né? Quem mata mais? Bora! Aí vai matar, o treinador mata um cara, né? Que ele copia os poderes, assim, as habilidades dos outros, do oponente. E aí, depois disso, você tem um momento que o Lápide aparece também para matar sua vítima, né? E aí você tem um bandidinho qualquer tentando fazer assalto e aparece o Demolidor para impedi-lo. Cara, aí ele conta o que aconteceu com a primeira vítima que o treinador matou, só que ele não confessa, né? E o Demolidor, cara, ele é cruel, ele faz uma prática que eu li em algumas vezes, prática de tortura, que é, sabe, prender o cara e deixar que fica gotejando na cabeça dele. Eu achei isso assim bastante pesado para um herói fazer isso, porque isso aqui é uma tortura psicológica, não acho que, não sei, né? Eu acho muito pesado, né? Mas gente, como eu tô dizendo, eu achei interessante isso, né? Eu acho que o Demolidor da Inocente faria uma coisa bem diferente. Sei lá, quebraria os dedos. Enfim, não tô brincando, gente, pelo amor de Deus, eu não acho isso normal de forma alguma. Pelo amor de seu Jesus. Bom, aqui esse senhor está tentando fazer negócios com o seu rei do crime, né? O seu rei do crime, o Wilson Fisk. E, cara, eles estão lá, né? Tentando passar a perna no outro, né? E aqui o Demolidor volta pro cara e ele conta tudo que está acontecendo, né? Um tipo de competição, tudo mais. Corta para a cena onde o Fog está tentando restabelecer um escritório de advocacia com o Matt. E ele está o ajudando a recuperar sua licença, né? Que ele precisa advogar, precisa ter a licença renovada. E aí você tem o encontro dos dois, do Lápide com o treinador, né? Meio que se acertando contra as mortes, para ver quem chega lá, né? Tudo mais. E aí aparece o Demolidor só para de bituca, assim, sabe? Na escuridão para ver o que está rolando. Só que, claro, aparece o cara que não quer saber de nada. Para ele é ferro e acabou essa conversa, o Justiceiro. Bom, e aí começa, como sempre, os primeiros heróis se confrontam, para depois se unir, para depois vencer o inimigo. Coisa básica do universo Marvel, né? Cara, eu não sei se a questão do ônibus lembra muito. Quem lembra do filme do Justiceiro, né? Que é o Dolph Lundgren, não sei, o Ivan Drago do Rock 4, né? Pois é, ele é o Justiceiro, que eu gostei, para falar a verdade. Bom, e aí começa a briga entre eles, o Demolidor consegue vencer o treinador. E o Demolidor vai atrás de pistas, então com isso ele vai ao leito onde está o treinador, para perguntar a ele. E olha só que curioso, parece o Charles Xavier, bem velhinho, né? E aí o treinador vai contando tudo para ele sobre o que aconteceu. E aí vem o Lápide para assassinar a sua próxima vítima, que é uma vereadora daqui, de Nova York, né? E ele tá pintando o rosto dele com um tom de pele, né? Quem lembra do Batman do Tim Burton? Cara, naquela do jantar com a Vicky Vale, ele se pinta de tom de pele. E aí ele depois revela que a pele dele é branca, que nem o Lápide, né? Bom, esse momento o Demolidor aparece, né? Ele impede o crime de acontecer, de jogar uma torta na cara da prefeita, mas essa torta não é uma torta qualquer, ela tem uma parada que é como se fosse uma cola e que assim que ela tentasse tirar a torta, ela já teria se asfixiado com ela. Tô falando as palavras que eu não gosto de falar porque tenho medo do YouTube não gostar do que eu esteja falando isso. Bom, e nisso, quem é que está por trás dessa disputa? Quem é o responsável? É justamente o Tentáculo. E aí vai toda a ação referente ao Tentáculo, sabe, os seus rituais, para tentar,
sei lá, achar o melhor dos assassinos. E aí rola toda essa briga entre eles, né? E no meio do nada, o Demolidor andando com folga, houve uma voz bem conhecida dele, a Carrie Page. A Carrie Page que está lutando contra né, aos filmes adultos. E, cara, aparece Demolidor para tentar reconquistar a mulher que ele perdeu, para Meredith Floyd. Né? Que louco isso, né? O cara traiu e achar que ainda tem direito sobre a mulher, né? Que louco. Bom, e aí começa mostrando que o Wilson Fisk, com o que ele está fazendo, ele tem um empreendimento, né? Que é uma rede de comunicação para poder propagar suas ideias. É bem louco isso aqui, cara. Muito bacana. Aí o Demolidor enfrentando um tentáculo, os caras sempre morrem. E aqui começa o ponto que o qual é, cara, eu achei essa parte muito chata, cara. Desculpa, viu? Muito prolongada. Aqui essa primeira parte é uma história envolvendo os vândalos, né? Aquela gangue, né? Aquele cara que tem uma língua gigante. Esse desenho é feito pelo nosso querido Jim Lee. Só queria aqui, ó, você ver que não tem nada a ver com o Jim Lee do qual a gente conhece, né? Isso é louco, cara. É muito interessante, é muito louco isso. Vamos lá. E aí eles vão tentar assaltar um carro, né? Esse carro, eles conseguem parar o carro. Só que o que acontece? Quando eles estão rendendo os caras, a polícia aparece para dizer, agradecer a eles, aos vândalos que queriam roubar, né, o carro, que eram bandidos e que tinha que ser preso. E aqui eles ficam o pé da vida porque eles foram os mocinhos da conversa, né? Que louco. Aí vem essa explicação sobre os sentidos, né? Que o o Demolidor tem os seus sentidos ampliados, aí tem a Carrie Page que não tem sentido algum, e aí tem outros super-heróis e vilões com poderes, com sentidos mais aguçados. Que louco isso aqui, cara. E aí a próxima história é desenhada pelo nosso velho conhecido Romitinha, né? Que é uma história envolvendo aquela gangue de skatistas, onde uma das garotas é sequestrada. E aí aparece a gangue, não tenta chamar o Demolidor e não aparece, e com isso vai resolver ela mesmo essa parada. Só que o que acontece? O Demolidor aparece, dá uma bronca nas crianças que elas não poderiam ter feito isso, né? Que é muito arriscado. Assalto a gente não reage, cara, porque é perigoso, a gente não sabe o que pode acontecer. E aqui essa história eu gostei particularmente, porque é uma investigação que o Ben-Hur está fazendo sobre um mafioso. E, cara, esse mafioso está sendo colhido todas como é que eu vou dizer? As acusações dos crimes que ele está cometendo por um dos seus capangas. Por quê? A droga matou que o mafioso fornecia às ruas, matou a irmã desse cara que trabalha para ele. E ele resolveu se vingar justamente contando para o Ben-Hur todos os crimes que ele cometeu. Nisso, o cara que parece o mafioso contrata um bandido para acabar com quem está prejudicando ele. E o que acontece? O guerrilheiro aparece, que eu nunca entendi o poder dele. Ele parece que ele forma armas com o corpo. Enfim, ele consegue acabar com o informante. Só que ele não mata o Ben-Hur, que ele deixa viver, porque afinal de contas ele vê que ele está trabalhando para um criminoso e que não compensa muito fazer esse crime, matar duas pessoas. Resolve só matar o ex-membro da gangue do mafioso. Enfim, ele revela que, olha, conte tudo para a imprensa, né? Eu quero ver a justiça ser feita, sabendo que não será feita. E, dito e feito, né? Ele poupa a vida do Ben-Hur, o Ben-Hur que publica a história da prisão do mafioso, em seguida a sua libertação e depois a sua morte. Rapaz, vida de repórter não é fácil. E aí retoma a história onde foi parada, né? Que sinceramente, como eu disse, é uma história que é desnecessária. E aí continua, né? O Justiceiro com apoio, o Demolidor com apoio do Motoqueiro Fantasma consegue impedir o assassinato daquelas pessoas que haviam sido sequestradas, né? Por sorte, ele dá aquele apoio moral, consegue salvar. Mas no momento que o Motoqueiro Fantasma vai aplicar os seus poderes, né, sobre a vítima, ele tem um vislumbre sobre um treinamento que o Barão von Strucker está tendo com um mestre, sabe? E que ele consegue superar.
Cara, eu agora que eu fui me tocar, quando envolve a questão do Barão von Stroker, ele me lembra essa história aqui que foi publicada nessa daqui, do programa de extermínio. Alguém lembra dessa história? Justamente na primeira história... Ah, não, é nessa aqui? Não, é nessa não. Eu tô ficando viajando, não é essa não. Justamente nessa história aqui, onde temos o encontro do Demolidor com o... Cadê? O Demolidor. O Wolverine com o Capitão América. Uma história bastante bacana, muito boa. Que ele tá, o Wolverine na Segunda Guerra Mundial consegue vencer o Barão von Stroker. Deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Acho que é por aqui, galera. Tá aqui. Ele consegue salvar. Na Segunda Guerra Mundial, o Capitão América está em Madripoor. Consegue vencer os inimigos, né? Porque o Capitão América tá tentando. Aliás, o Capitão América está tentando proteger uma garotinha que o tentáculo quer. Essa garotinha é nada mais ou menos que Albert Einstein. Não, minto, é a Viúva Negra, né? Que estava lá, tudo mais. Era uma garotinha na Segunda Guerra Mundial. Tá aqui. E que o Barão von Stroker estava querendo pegar essa garota. Muito louco isso aqui, gente. Sim, eu estou só mostrando uma história que tem nada a ver com... Assim, isso aqui estou falando de Demolidor, né? X-Men. Desculpa, gente. Bom, continuando. Se o Demolidor consegue impedir o assassinato das pessoas, tudo mais, com a ajuda do motoqueiro fantasma, e aí ele vai ter o confronto final com o Tentáculo, com a ajuda de alguns ninjas que não concordam com o Tentáculo, né? O Demolidor consegue salvar as pessoas e consegue vencer seus inimigos. Basicamente é essa a história. É isso. Bom, galera, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. A edição número 10, muito boa. Acho que ainda é uma história que vale a pena o cara acompanhar. Porém, como eu disse, depois da edição 300, que vai sair na número 11, em março, as histórias dão uma caidinha, eu acho, particularmente. Como disse, lá pela 300 e pouco, o Demolidor muda de uniforme. E, gente, umas histórias que, sinceramente, não sei se que a Panini vai publicar. Acredito que vá, que ela quer trazer todo o material. É um quadrinho do qual sempre tem uma grande procura. Vai valer a pena ainda pegar essa revista. Vai valer a pena, tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria estar falando para vocês. Mais uma vez, desculpa por não estar postando tanto vídeo quanto antes. Prometo melhorar. Até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom. Valeu.